Tropas de Israel realizaram uma das maiores ofensivas na Cisjordânia em anos. Na manhã de hoje, segundo autoridades locais, um adolescente teria morrido durante a ação. O Luca Bassani tem mais informações para a gente, ao vivo e direto da Itália. O exército israelense já falou sobre o caso, Luca? Ainda não deu nenhuma declaração, Rafael, mas nós vemos que não só a violência aumentou consideravelmente na faixa de Gaza, obviamente pela guerra, mas também nos territórios palestinos da Cisjordânia, onde hoje, na cidade de Ramallah, que inclusive é o assento político do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, uma operação do exército de Israel matou um jovem de 16 anos que tinha indícios de ter alguma ligação com outros braços fundamentalistas, terroristas que atuam nesta região. Também é importante a gente destacar uma outra operação que aconteceu na cidade de Nablus, que não é muito distante também de outros campos de refugiados palestinos na Cisjordânia, onde a casa de um dos terroristas foi demolida pelos agentes de Israel, que inclusive atribuem a ele um crime que aconteceu em maio do ano passado, onde uma mãe israelense britânica foi morta e também a sua filha. Nesse sentido, a gente vê que desde que começou a guerra na faixa de Gaza, no outubro do ano passado, muitas operações se tornaram mais corriqueiras também na Cisjordânia, onde 400 pessoas morreram até o presente momento, e também tantos outros agentes israelenses. Inclusive a hostilidade contra aquela ocupação que acontece por parte de Israel com os assentamentos dos colonos judeus, que sob a ótica da lei internacional também é ilegal. Isso aumentou bastante o confronto entre os palestinos e a polícia israelense e, obviamente, que tem proporcionado mais mortes. Nós continuaremos acompanhando também ao longo desta semana a possibilidade de um cessar-fogo que pode ainda ser assinado essa semana por conta da liberação de novos reféns em troca de 6 semanas, mais ou menos, de paralisação das hostilidades, mas ainda há detalhes para serem discutidos entre Hamas e Israel, lembrando que Israel faz uma exigência de que uma lista com o nome de todos os reféns vivos seja divulgada antes de qualquer acordo ser assinado, algo que o grupo terrorista se nega a fazer até o presente momento. Continuaremos também acompanhando todas essas repercussões. Pois é, quero ouvir um pouquinho do Vilela e da Amanda Klein, especialmente sobre a pressão feita pelos Estados Unidos. A gente já tinha falado na semana passada sobre uma declaração do presidente Biden e hoje noticiamos uma declaração no fim de semana da vice-presidente Kamala Harris, cobrando do Hamas e também de Israel um cessar-fogo de pelo menos 6 semanas. Esse acordo, exatamente esse acordo a que o Luca Bassani se referiu agora há pouquinho, ou seja, a pressão aumenta, especialmente a partir dos Estados Unidos, né, Amanda? Esse é o grande ponto de inflexão, Colombo. A gente vai ter que ver agora até que ponto essa pressão vai surtir efeito, porque claramente Benjamin Netanyahu não se interessa por um acordo de cessar-fogo. Isso tem em vista a sua própria manutenção no poder. Ele sabe que quando essa guerra acabar, dificilmente ele continuará. Ele é um primeiro-ministro muito impopular, já era antes da guerra, por seu avanço ao STF, em cima do STF, de instituições democráticas em Israel, e se tornou ainda mais porque expôs todas as vulnerabilidades e a falta de preparo de Israel para lidar com o ataque criminoso e terrorista do Hamas em 7 de outubro ao país. Benjamin Netanyahu precisa da guerra para se manter no poder. Agora, essa declaração ontem da Kamala Harris, eu acho que foi de suma importância, porque ela diz com todas as letras, precisamos de um cessar-fogo imediato, de 6 semanas, e os palestinos têm direito à liberdade, à dignidade e à autodeterminação. Quando você fala isso, você está falando naquela percepção, na concepção de 2 estados, né? Um para Israel e um para o povo palestino, coisa que não está nem mais no jargão político de Israel, e isso não se vislumbra mesmo após a guerra. O horror perpetrado por essa guerra tem sido tão enorme, principalmente depois das imagens daquela multidão correndo atrás de comida, porque não tem exatamente, é o fundo do poço, né? Aquilo ali é a humanidade, sim, que perdeu completamente a sua dignidade, porque entrega a vida em troca de um saco de farinha. Isso, aos olhos do mundo, dos países, aumentou a pressão, porque claramente o que está acontecendo em Gaza, se você pode ou não chamar de genocídio, porque envolve o dolo, né, uma intenção de exterminar o povo, ou parte de um povo, ou não, mas certamente todos os crimes de guerra e contra a humanidade estão retratados naquela cena, estão retratados nesses 6 meses de guerra que serão completados agora, no próximo dia 7 de março.
março. O mundo já assistiu isso passivamente demais. É hora de agir, é hora de atuar. Mas o governo israelense de Benjamin Netanyahu não tem nenhum interesse em terminar com essa guerra, porque dela depende a sua própria sobrevivência política. Olha, infelizmente temos visto cenas chocantes envolvendo esse conflito existente hoje entre Israel e o Hamas, no contexto da faixa de Gaza, vitimando populações civis, que é algo que é realmente abominável em todos os sentidos. Agora, veja como é difícil se conduzir um contexto de guerra dentro desse formato, onde se briga com um grupo terrorista. Você vê que o Hamas, ele está se negando a simplesmente enviar uma relação dos reféns que estão vivos. É importante a gente lembrar que foi o Hamas quem começou esse conflito, matando mais de 1.000 e tantos judeus israelenses. Foi o Hamas que hoje em dia mantém em sua posse mais de 100 reféns. Alguns já morreram, outros já foram liberados. Agora o Hamas se recusa a fazer pelo menos o simples, o básico, que é apenas dar notícias sobre a condição de vida desses reféns. Infelizmente, a gente torce, claro, para que essa guerra chegue ao fim logo, mas, infelizmente, eu vejo uma inflexão de ambos os lados, o que tende a fazer com que essa guerra ainda perdure por um longo tempo.